Bom dia, tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Eu sou o professor Cleverson Carlos Pereira. Eu vou trabalhar com vocês a disciplina de prática de ensino um, representações sobre o fazer docente. Essa disciplina está alocada no primeiro período do curso de licenciatura em pedagogia, oferecido pelo Instituto Federal Norte de Minas, em parceria com a AB, né? Ele é oferecido dentro do SEAD, ela está alocada dentro do SEAD. E vamos, nesse momento, né, falar de uma disciplina que ela é tão importante que ela parece, né, recorrente nos outros períodos, né? São quatro práticas, né? Prática de ensino um, 2, 3 e 4. Então, nós estamos aqui na primeira, e aqui a gente vai começar exatamente a falar e a aprender um pouquinho mais sobre a prática docente. Sabendo que alguns de vocês, vocês já estão, né, na prática docente já, e outros ainda não têm essa experiência, então é muito importante, né? Tanto para aqueles que estão, quanto para aqueles que não têm experiência nenhuma com a prática docente. Para aqueles que estão na prática, é para a gente, de fato, conseguir lapidar, né? Para a gente chegar num consenso atual do que é, de fato, ensinar, né? E para aqueles que não têm experiência nenhuma, é para exatamente fundamentar isso antes da prática docente, antes dessa experiência. Precisamos aqui entender que nossa sala, né, que estou projetando a nossa sala, né, nesse momento a gente vai ter 4 semanas que inicia, né, no caso, dia primeiro, né, até o dia 6/8, né, de agosto. E nesse momento a gente vai falar estritamente sobre a primeira semana. A primeira semana é diferente de outras disciplinas, né, onde a gente tem um caderno de estudo. Aqui a gente construiu a disciplina com base exatamente no referencial bibliográfico e a gente fez recortes do material disponível, né, dentro da plataforma virtual da biblioteca disponibilizada pelo SEAD. E nesse momento aqui tem o link, né, do EPUB para o primeiro capítulo. Aqui eu coloquei capítulo 3 do EPUB que se segue. Então, na primeira semana, só você clicar aqui, você já vai direto. Claro que para você ter acesso, você já tem que estar logado à plataforma virtual, certo? Então, você já faz o login para ter acesso à biblioteca, e nesse momento, quando você clica aqui, você consegue ser direcionado para o EPUB. Você vai na lógica procurar o capítulo 3, né? Ele vai inicialmente ali na capa do EPUB, né, do livro, aí você vai lá para o capítulo 3, vai prosseguindo até chegar no capítulo 3 para a gente fazer a, o estudo do material da primeira semana. Vamos só lembrar o que que a gente vai trabalhar na primeira semana. Na unidade um, buscaremos refletir sobre o ensino por meio da resolução de problemas. Analisaremos o lugar das perguntas e dos problemas na construção dos processos de aprendizagem do ensino. Trataremos traremos à tona, né, a importância de renovar as relações sociais na escola por meio de interações significativas, né, entre professor e aluno. Discutiremos a importância de organizar o ensino de maneira atrativa, consistente, próxima das demandas e das necessidades dos nossos estudantes, jovens, né, ou crianças que seja a nossa faixa etária que trabalhemos. Também analisaremos os métodos e os princípios basilares que tornam o uso das situações, problemas, né, na construção, né, na estruturação desse processo de ensino-aprendizagem. E o objetivo da unidade um é, de fato, refletir sobre ensinar por meio da resolução de problemas, né? Analisaremos os métodos, os princípios basilares, que reitera o uso de situações, problemas na estruturação do processo didático e analisar como a aprendizagem baseada em problemas é uma alternativa ativa focada no estudante, desenvolvendo a autonomia deste, a criatividade deste e a capacidade de reflexão na ação e habilidades comunicativas desse aluno. Vamos aqui, olha, vamos pegar e clicar aqui. No meu caso, eu já estou logado. Então, sendo logado, ele já vai me direcionar de fato para a capa, tá vendo? Olha, da obra, do livro, que é o nosso referencial que está lá na ementa. Eu só vou voltar aqui para vocês, eu vou optar por abrir em uma nova aba
para facilitar, né? Se eu tiver que voltar para a primeira página. Talvez não há necessidade. Fazendo isso, a gente vai abrir o livro novamente, vai para a capa. Com isso, eu consigo me direcionar para o terceiro, né? Capítulo, como eu falei, tá vendo? Olha, eu vou passando aqui que já vai indo, ó, capítulo 1, capítulo 2 e agora o capítulo 3 desse livro, que é onde a gente está, é o material. A gente não tem como trabalhar tudo, então a gente faz recortes. Esse capítulo 3 é um capítulo escrito por Ângela Imaculada Loureiro de Freitas Dalben. Ah, fica ligado. Nada é impeditivo que você leia todo o livro. A gente vai focar na primeira semana nesse capítulo 3. Fiquem à vontade. Então, o capítulo 3 fala o ensino por meio da resolução de problemas. Nesse momento, a gente tem que pensar, né, um pouquinho sobre os inúmeros debates, né, que existem hoje sobre a qualidade da escola, né, da qualidade da escola, do ensino da escola, dos processos, né, de aprendizagem, se eles realmente estão efetivos ou são efetivos. No entanto, no contexto das discussões surge o problema das dificuldades da interação, né, entre professores e estudantes, chegando a tal ponto que hoje coloca-se em pauta nos cursos de formação, né, de professores, o tema da mediação de conflitos. Nesse contexto, também alguns comentam que existe atualmente uma crise do papel socializador da escola, já que ela concorre com outras tantas instâncias de socialização, como a mídia, o mercado cultural, o consumo de produtos de conhecimento, enfim, né? É um leque. Outros afirmam que hoje existe uma separação entre a cultura juvenil e a cultura acadêmica, e outros têm a percepção que convivemos com a recusa dos jovens aos valores convencionais né, por exemplo, questão do esforço, do estudo, do trabalho pessoal, o sacrifício, a persistência, a perseverança, né? Então, isso tudo é citado dentro de cursos de formação continuada, de professores que já estão atuando e que eles trazem isso. Agora, de fato, será que é isso que está ocorrendo mesmo, né? E com isso, né, a gente vê paralelamente sinalizarem outras questões também, né? Que estão orbitando em torno dessas primeiras, né? Como a questão da inclusão, como a questão da avaliação, como a questão da gestão também, que influencia nesse processo de ensino-aprendizagem. Aí a gente tem também, nesse momento, a gente tem outros blocos de questões que também podem também ter base nesses questionamentos de professores. Por exemplo, a questão das políticas públicas que induzem determinadas situações e, nesse contexto, formulam perguntas como: qual a defasagem existente entre o que a escola ensina e o que ela deveria ensinar? Que vem sendo ensinado corresponde às demandas sociais, às necessidades para o exercício da cidadania? É fundamental avaliar que as escolas estão fazendo ou avaliar o que elas deveriam fazer em razão da sociedade, do que a sociedade necessita. O projeto atual da escola de educação básica tem o valor de sobrevivência, tem valor de sobrevivência nessa sociedade de informação e comunicação banhada de novas tecnologias criada a todo instante? Então, essas são tantas perguntas que a gente vem por outras, né, questionando quanto professores já experientes que atuam na área. Então, vocês vão se deparar, aqueles que já estão trabalhando, já são professores, né? Já tem um curso de magistério, outro curso superior, já estão aí na atuação, já sabe que a gente conversa muito sobre essas questões. E também aqueles que estão aí se enveredando, né, para se tornarem professor, vão se deparar com esses questionamentos. Porém, o nosso objetivo aqui não é trabalhar com esses questionamentos, é focar, né, em exatamente discutir o local, focar o lugar das perguntas e dos problemas na construção dos processos de aprendizagem do ensino. Porque acreditamos que realmente as perguntas movem as possibilidades de se aprender melhor.
Desejamos também trazer à tona a importância de renovar as relações sociais na escola por meio de interações significativas, porque acreditamos que essas interações acontecem em ambientes em que os interesses estão sintonizados, professor, aluno e escola, né? Currículo também. Pretendemos discutir a importância de se organizar o ensino de maneira atrativa, consistente, próximo das demandas e das necessidades dos estudantes, dos jovens e das crianças, para que o desejo pelo conhecimento seja uma realidade deste. É, com isso, né, a gente vem trazer exatamente o lugar do problema nas aprendizagens e na vida. Percebemos que no nosso dia a dia, os problemas eles estão inseridos, né? Através de perguntas, enfim. A todo instante, nós nos deparamos com uma situação que há necessidade de uma decisão, né? E que a gente precisa pensar numa ação para resolver aquele problema, aquela situação, direcionar, né, efetivamente uma solução ali. É o que acontece quando precisamos definir como levar, por exemplo, adiante um relacionamento que está desgastado, ou como conseguir que o nosso filho tenha gosto pelos estudos, ou qual o menu escolhido para uma festa, por exemplo. Enfim, nós deparamos o tempo todo com a necessidade de resolução de problemas. Por exemplo, a gente, uma situação, por exemplo, eu vou ao supermercado, e nesse momento eu me deparo com um problema generalizado da sociedade. Eu chego lá e percebo que não tem mais sacola plástica, que eu preciso agora utilizar outros meios para transportar aquilo que eu estou comprando, sejam caixas, sejam uma sacola definitiva, né? Uma sacola que eles oferecem hoje também, uma sacola ecológica, que ela pode ser reutilizada, enfim. Mas naquele problema eu não tenho essa sacola, então como é que eu vou resolver isso? E a gente percebe que outras tantas pessoas também não têm. Então, assim, diante da situação que eu não posso utilizar mais uma sacola plástica que não é mais oferecida, como é que eu posso resolver esse problema? Né? Eu já até falei aqui da caixa, da sacola ecológica que pode ser utilizada, mas isso foi pensado para resolver um problema. Quer dizer, o problema existe. Não temos mais sacolas plásticas. Como eu vou levar meus alimentos para casa? Aí, nesse momento, não, eu vou juntar meus alimentos, colocar numa caixa que ela vai ser descartada aqui no próprio supermercado. Eu vou, isso é complicado, então eu vou pegar um recipiente que eu posso reutilizar. Aí as pessoas vão lá e fazem uma sacola reutilizável, ecológica, inclusive. Então, assim, enfim. Então, diante de um problema, a gente tem uma demanda de solução dele. Então, isso é normal no dia a dia. Isso é um exemplo que, diante de tantos outros que a gente tem, certo? Então, em síntese, os problemas, a gente convive a todo momento e a gente precisa solucioná-los, né? E o problema, a gente tem que entender que um problema é sempre um problema, independente da época, né? Então, a autora desse artigo, ela vai trazer isso, né? Que independente de qualquer coisa, as pessoas lá no passado, independente da época, né? As pessoas tinham os problemas deles daquela época que de repente para hoje não é um problema mais. Porém, naquela época foi. E futuramente, a- gerações futuras, elas vão ter outros problemas, e quando elas pensarem, por exemplo, num problema que a gente convive hoje, de repente para elas não é mais um problema, porque já existe uma solução habituada culturalmente ali, né? É, Problemas vividos em séculos passados, por exemplo, por homens, mulheres, crianças, jovens, donas de casa, trabalhadores, foram problemas lá naquele momento, né? E ali eles tiveram que se virar para fazer com que, de fato, chegasse a solução para isso. E aquilo ali foi focado naquele momento. Hoje não é mais problemas, hoje nós temos os nossos. Futuramente não serão os problemas da futura sociedade, serão outros. Então, nesse sentido, podemos dizer que os problemas costumam ser datados, o que significa também que as respostas o são e dependem das alternativas cognitivas, tecnológicas, morais existentes naquele momento, naquele tempo, naqueles espaços disponíveis para aquele grupo, né, social ou para aquelas pessoas em particular.
Essas diferenças estão vinculadas a valores, aos costumes, aos conhecimentos que movem os indivíduos e as sociedades em cada tempo. Perfeito? Então, o problema é histórico. Nunca deixou de existir, nunca vai deixar, mas eles são históricos, certo? Em síntese, a ideia de que gostaríamos de discutir nesse item é o fato de que os problemas têm um lugar importante na vida das pessoas e precisamos aprender a lidar com eles porque mobilizam e fazem encontrar alternativas de ação, nos habilitam a viver com criatividade ou não, e sejamos abertos, caso estejamos abertos, né, ao novo e às mudanças. Os problemas nos permitem exercer nossas habilidades inventivas, criativas e de raciocínio lógico. Ou, contraditoriamente, podem nos levar a ficar inertes, né, aguardando a capacidade de outros resolverem e trazerem respostas e soluções. No entanto, os problemas eles são datados, ok? E estão inscritos nas rotinas, culturas e demandas e necessidades de uma época, de uma sociedade, de um grupo específico. O uso de problemas em sala de aula. Por que que é importante, né, utilizar os problemas? Quando abraçamos um problema em busca de uma solução, isso quer dizer que ele tem significado para a gente. E sua solução, com toda certeza, nos trará recompensas importantes, seja da ordem material, cognitiva, afetiva, de valores, sejam de habilidades. Isso significa que estar diante de um problema, diferentemente do que as pessoas pensam, é uma oportunidade de crescimento pessoal e momento, né, é um momento de aprendizagem. Uma aula, por exemplo, monótona, sem sentido intelectual, né, ou sem estímulo, né, vamos dizer, intelectual, em que apenas se exercita o respeito ao professor, que é pago por estar ali, ou exercita a capacidade de estar ali paradinho, imóvel, ouvindo alguém falar sobre um assunto, projetando, né, seja uma aula expositiva num retroprojetor, né, num data show, seja uma aula escrita no quadro. Isso aí não faz muito o slogan da nossa sociedade atual, né? Então, isso não atrai nossos alunos, né? Então, isso é realmente uma aula monótona para eles. Se uma aula é baseada em apenas informações, não faz sentido, porque hoje a informação você vai lá no Google e consegue essas informações com muita rapidez e facilidade. Então, nesse momento, a gente argumenta a favor de transformar a sala de aula em comunidades sociais de aprendizagens colaborativas. Isto é, professores e estudantes estão em busca do conhecimento, em busca da aprendizagem, em busca de resolver uma determinada problematização levantada pelo professor, né, ou pelos alunos, né, incentivado pelo professor, que isso de fato é significativo, certo? Então a gente tem nesse momento, né, a gente precisa colocar à tona, né, que os objetivos educacionais das escolas da educação básica e superior, que é o desenvolvimento do espírito crítico pelo desejo do conhecimento, ela, é- a gente tem que pensar, será que a perspectiva de permitir os sujeitos entenderem o que é verdadeiro no papel da escola, do papel da escola, né, em relação ao conhecimento que é vinculado, né, do que é informação, ou, ou se aquela informação é de fato, ela tem um cunho científico, né, ela é baseada em um cunho científico. Então a gente precisa entender que nesse momento a gente pode trabalhar a favor de, a gente tem a facilidade de informação? Temos. Agora, será que essa informação ela é verídica? Será que ela é correta? Será que ela dialoga com a minha realidade? Será que ela vai conseguir resolver os meus problemas? Será que ela está com um cunho ideológico e nesse momento, como ela tem um cunho ideológico, ela pode ter uma tratativa de tendenciosa, né? Então, a escola, nesse momento, ela tem essa função exatamente de desenvolver esse espírito crítico, né? Exatamente para peneirar essas informações. Já que eu tenho tanto acesso à informação, ela é fácil, eu não preciso
jogar informações mais diante de tantas que existem. O que a gente precisa ensinar aos nossos alunos é a entender se essa informação ela é verdadeira, se essa informação ela está baseada em um cunho científico, né? Em uma estrutura que já foi construída pela sociedade, pela comunidade acadêmica, né? Que ela pode ser comprovada, certo? Aí, nesse momento, a gente faz sentido para a educação, né? Isso aí, essa informação, ela não condiz com a realidade, o aluno vai olhar, isso é impossível. De acordo com a física, isso é impossível. A biologia, ela discorda disso, gente. Vocês não percebem que isso aí é impossível acontecer, isso é uma mentira. Ou, de repente, isso aí não vai se aplicar a gente, né? Por exemplo, dentro da biologia, no assunto, por exemplo, de contraceptivo, reprodução humana, né, contraceptivo, e de repente fala em um método, né, de um determinado contraceptivo para evitar realmente a reprodução. Aí, para aquela realidade né, de algumas determinadas pessoas, aquilo ali é inviável. Então, assim, não adianta eu ficar com aquela informação que para aquela realidade não seria bacana trabalhar. Então, nesse momento, o aluno, ele conhecendo alguns contraceptivos, ele vai ver que aquela informação para ele ali não é importante, não é legal. Perfeito? Então, basicamente é isso. Então, o uso de problemas, pessoal, ele já vem sendo estudado já há um tempo, né? Não é de hoje, né, que várias pessoas, há várias pesquisas em torno de problemas. Então, a gente vai citar aqui, por exemplo, Nerice, em 1965 e 1989, em que ela sugere duas formas de organizar o ensino por meio da resolução de problemas, né? Primeiro método é o método medicado de problemas, assim chamado processo em que o problema surge de uma situação não prevista, e as indagações induzidas e estimuladas pelo professor conduzem a formulação de passos para a solução desse problema, né? Então, o professor propõe uma atividade prevista no seu plano, como leitura de textos, revistas, jornais, visitas a sites, estudos em grupos, depara com o caso, o problema, e a partir dali eles vão investigar e resolver o problema de forma coletiva, né? Professor, aluno, grupos, enfim. O outro método é o método integral de problemas, quando a proposta de ensino está baseada inteiramente em torno de situações problemáticas. Nesse caso, o processo de ensino exige que o professor se organize para motivar e estimular o estudante à busca de aprendizagem. Perceberam a diferença? Um, o problema ele surgiu durante o processo de aprendizagem. Na outra situação, o professor não, ele vou trabalhar com a aprendizagem voltada à resolução de problemas. Então, aí nesse momento já tem que ter um planejamento para isso, certo? Com o método integral de problemas. É, Mas para isso existem alguns princípios, né? Inclusive, Nerice, ela coloca, né, os princípios de estruturação da didática da resolução de problemas. O primeiro princípio é a ideia de mobilização, do que ir buscar, do desejo de enfrentar a conquista do conhecimento. Ou seja, eu preciso que meus alunos estejam motivados para resolver aquele problema. Então, se eu levo um problema, eu vou decidir trabalhar com resolução de problemas, e naquele momento eu levo um problema para esses alunos, e eu não motivo eles, não é algo que para eles não faz sentido, não vai ter mobilização, não vai ter desejo de resolver aquele problema. Então, precisamos levar algo que de fato os motive, certo? Então, a primeira escolha é essa: trabalhar com temáticas que eles vão gostar. Interessam a moçada que você vai estar trabalhando, seja uma criança, seja um adolescente ou mesmo um adulto. E esse é o primeiro princípio, né? E o, O maior desafio do professor numa proposta baseada na resolução de problemas é conseguir essa adesão, né, dos estudantes para os saberes. O maior desafio do professor numa proposta baseada na resolução de problemas é conseguir a adesão dos seus estudantes para os saberes escolares que ele deseja que tenham sentido para o seu
aluno e que estejam incorporados, né, aos problemas que o cotidiano apresenta. Então, nesse momento, há necessidade de fazer peneirar isso, né? Fazer essas escolhas, né? E os próprios desafios, pela sua natureza mobilizadora, se constituem em princípios educativos nesse processo, nessa proposta de ensino, né? Então, o primeiro princípio é a mobilização, proposta mobilizadora. O segundo é a sintonia na valorização do conhecimento. Então, a escola tem um valor social. Então, é um importante espaço de formação do cidadão de um tempo. Então, nesse momento, se é cidadão, ele precisa falar, ele precisa dialogar, ele precisa comunicar. Então, não é simplesmente depositar algo na cabeça deles, né? Então, nesse momento, é importante que a gente aprenda a linguagem do estudante, né? De forma que ele consiga nos entender, de forma que a gente consiga mostrar que a gente tem empatia pelo seu raciocínio, pela sua fala, pelas suas questões. Então, nesse momento, a gente traz o aluno também, né? Porque a gente está valorizando o conhecimento dele para que ele possa valorizar o conhecimento que a escola pretende, trabalhar. Outro princípio fundamental ainda vinculado, né, a esse âmbito é a construção da interação, né? Estou valorizando o conhecimento, né? Então, vou ter que construir então essa interação. Então, nesse momento, quando eu falo de interação, eu preciso analisar a clareza do lugar que eu estou trabalhando, né, para quem eu estou de fato atendendo, qual o sujeito, quais são os sujeitos dessa relação, né, para construir essa interação. E mais do que nunca, precisamos alterar o lugar do estudante em sala de aula. E nesse sentido, precisamos retirá-lo da posição de passividade, né, que culturalmente foi colocado ali, né, de passividade e receptividade, para exatamente uma situação onde que ele é provocado a participar. No caso, exatamente sendo proativo, né, tendo a proatividade, é, como nesse processo de construção da interação. Outro princípio importantíssimo da resolução de problemas é o planejamento. Então, não adianta querer trabalhar com resolução de problemas, com prática voltada à resolução de problemas, se a gente não planeja. Então, tem que prever caminhos a trilhar para a gente chegar nessa solução, dimensionar os passos certinhos a seguir, sistematizá-los, prever obstáculos que possam ocorrer e precisam ser contornados, construir objetivos e metas em conjunto, né? Isso é ação educativa. Outro princípio também, previsibilidade. Como a gente vai trabalhar com resolução de problemas, então de um problema pode surgir outro problema. Então, é, e naturalmente, ocasionalmente isso acontece, né? Então, é, como trabalhar com o imprevisto, né? Então, nesse momento, como organizar uma sala de aula nesse contorno? A resposta é pelo levantamento de inúmeras possibilidades numa situação, isto é, por meio de planejamento. É nessa contradição vivida, nesse processo de ensino, por meio da resolução de problemas, que a gente encontra a previsibilidade dentro da imprevisibilidade, certo? Então, assim, tem que planejar. Então, a imprevisibilidade ainda está no planejamento. Então, a gente tem que contornar isso. Então, quando a gente fala de um planejamento dentro de uma situação aberta, é essa a didática da resolução de problemas. Então, a gente planeja, mas a gente não pode fechar isso, né? Principalmente porque a gente vai ter muita participação alheia, né, dos nossos alunos. Então, realmente precisa ser um planejamento aberto, né? É, temos uma situação, né, que a gente precisa pensar em como organizar um processo de ensino por meio da resolução de problemas. Então, temos etapas para isso. Primeiro é problematizar. Então, isso no planejamento. Então, eu preciso ter o problema, eu preciso ter uma problematização. Depois, eu preciso organização, né? Qual é a metodologia que eu vou usar para trabalhar esse problema? Então, eu já tenho que fazer isso antecipadamente, né? E vou moldar isso em sala de aula, né? Claro, com nossos alunos, mas assim, eu vou moldando para
conseguir trabalhar com aquela metodologia. E a metodologia é muito importante para, de fato, a gente conseguir chegar a, ao conhecimento que a gente quer trabalhar naquele momento. Ah, eu estou trabalhando com um problema, mas para solucionar eu vou usar um conhecimento científico. Então, eu preciso trabalhar com esse conhecimento. É esse o meu objetivo. Então, aí a segunda etapa é a indução pedagógica, né? Então, nesse momento, é, como eu posso induzi-lo a trabalhar aquele conhecimento? Então, nesse momento, a gente tem que entender a importância da metodologia para isso. E o levantamento de possibilidades para resolver, que de fato, quando você levanta as possibilidades, aí você precisa verificar se essa possibilidade de resolução ela é bacana, ela é possível. Isso o conhecimento científico vai dizer. Perfeito? Então, essa é a estrutura, né? Problematização, organização da ação, indução pedagógica e levantamento de possibilidade de respostas. As bases teóricas permitem ampliar o conhecimento dos estudantes nessa fase, né? Nessa fase de levantamento de possibilidades. Então, as bases teóricas é exatamente o conhecimento construído pela humanidade. Se antes estavam basicamente usando as suas experiências, a partir de agora estarão já em busca de informações que darão mais consistência ao seu pensamento. A atitude do ouvinte passa a ajudar o grupo nesse momento, já que se pretende a articulação entre o que sabia previamente, né, e aquilo que os outros podem contribuir para ajudar. É um bom momento para uma aula expositiva, em que o professor ele aproveita para organizar o pensamento, apresentar novas ideias associadas àquelas e, de fato, permitir saltos de qualidade. Então, quer dizer, um apresentou uma solução, outro apresentou outra, um outro apresentou outra. Nesse momento, o que de fato é verdadeiro, o que de fato pode realmente resolver esse problema. Então, nesse momento, a gente tem um conhecimento científico efetivamente construído historicamente construído pela sociedade, e nesse momento a gente precisa trabalhar com ele para verificar se essas possibilidades que eles implementaram é possível de fato resolver o problema. E o modo de ser professor no ensino pela resolução de problema. Todo o processo de ensino tem conteúdos como foco. Esses conteúdos fazem a mediação da relação pedagógica professor e aluno. No entanto, o tipo de relação com esses conteúdos é o que fará a diferença. Uma sala de aula em que se utiliza a resolução de problemas, a questão está na da perspectiva que será dada a esse conteúdo, né? Nesse sentido, uma das principais tarefas do professor será preparar o ambiente de aprendizagem. O professor precisa entender que uma boa aula, uma boa proposta de ensino merece investimento, merece tempo para isso. Trata-se do investimento de recursos didáticos, em mecanismos e dispositivos diversos capazes de surpreender o nosso estudante, mobilizá-lo, desafiá-lo, desestabilizá-lo, retirando das rotinas acadêmicas, criando desejo pelo conhecimento e construindo o seu papel de aprendiz permanente. Pode ser utilizado notícias de jornal, casos reais, filmes, textos com pontos de vista diversos podem ser estímulos, né, para esse processo de aprendizagem ocorrer, baseados em resolução de problemas. Então, o estímulo inicial deve ser selecionado pelo professor e deve estar adequado, né, ao grupo de estudantes que a gente vai trabalhar. Então, o que a gente acredita, né, que a ação pedagógica ela deve estar inscrita num campo de forças que se oriente sempre para um contexto de mais aprendizagens, mais desafios inteligentes, mais mobilização em torno do diálogo entre o que vai ser ensinado, né, o que precisa ser ensinado e o que precisa né, ser aprendido. Então, nesse momento, se há esse diálogo entre aquilo que de fato será aprendido, vai ter um interesse, né, por parte dos alunos. Nós nos referimos ao modo de ser professor, né, como importante, mas mais que importante disso é a gente entender que o modo de ser aluno, né, ele precisa ser mudado, ele não pode continuar sendo como no passado, ele precisa sair daquela passividade para a proatividade, né? Então temos que mudar também o modo de ser aluno. Isso é um papel nosso também.
Então, os conhecimentos historicamente acumulados, presentes nas propostas curriculares tradicionais ou em programas em emendas de cursos regulares, estão presentes por meio de contextos nos quais os problemas se inserem. Então, a gente precisa entender que todo esse conhecimento que é necessário que eles aprendam, eles têm que estar inseridos em situações de problemas. Isso torna, de fato, a aprendizagem significativa. A gente vai continuar falando de problema, a gente vai parar por aqui. E na segunda semana a gente volta a falar um pouquinho mais sobre problemas, tá bom? Com outra perspectiva. Um abraço a vocês, um beijão, ok? Tchau, gente.